O que nós temos aqui na nossa frente é um amplificador. Isso aqui é um amplificador. Um amplificador de potência. Ele possui fonte linear. Então, se eu puxo aqui um pouquinho, para que a gente possa ver aqui, ó. Apesar do pequeno tamanho, ele é muito potente. Tem uma fonte linear aqui. Nós teremos aqui as etapas de potência. A gente determina pelo dissipador de calor e, naturalmente, pelos transistores que estarão em toda parte, de um lado e do outro. Nós teremos as fontes, teremos aqui a placa-mãe aqui dentro, vamos ter aqui uma STK. A gente pode considerar isso aqui como o processador de som, o amplificador de som em si. Aqui todo o conjunto em uma peça só. E esse aparelho aqui, ele não é apenas um amplificador. Então, quando a gente observa aqui, nós temos aqui funções. Então, um amplificador com funções. Okay? Funções, fone, tuner, auxiliar. Então, nós temos aqui controles. Nós vamos ter aqui o controle de volume. São as funções básicas de qualquer equipamento. Amplificadores, no entanto, eles podem ser somente amplificador ou podem estar, digamos assim, agregados a outras funções. Eu posso ter um amplificador com várias funções, assim como eu posso ter um conjunto de som, né, que traz tudo. Ele vai trazer o rádio, vai trazer o sistema de DVD, vai trazer todo o sistema de um equipamento de som. Ele pode ter controle de grave, controle de agudo, auxiliar e por aí vai. Mas aqui o nosso trabalho a partir de agora é entendermos as placas-mãe dos equipamentos, de um equipamento como esse e de qualquer equipamento de som. Antes que a gente comece a estudar as placas-mãe, vamos adotar o seguinte. Existem dois tipos de projetos para os equipamentos de áudio, seja de que natureza for. Eu poderia estar aqui com uma pequena mesa de som na imagem aqui, ou com um mini system, um micro system, um crossover, um receiver, seja qual for o equipamento. De qualquer que seja a natureza do equipamento de áudio, e são dezenas de modelos e de formatos e de equipamentos e circuitos diferentes, eles estarão caracterizados em dois blocos, né? Então nós teremos os blocos lineares e os blocos chaveados. Esse equipamento aqui, por exemplo, ele faz parte do projeto linear. Ele tem uma fonte linear e é isso que determina, né, o equipamento, a origem do equipamento. Então eu tenho aqui um amplificador linear, poderia ser qualquer outro equipamento que, se tiver esse tipo de projeto de fonte, é um equipamento linear. Pois bem, aí quando a gente chega nos equipamentos lineares, o que é que a gente tem em comum nos equipamentos lineares, num equipamento como esse aqui? Todo equipamento de som ele tem um conjunto de componentes eletrônicos. Isso independente de ser amplificador, de ser microsystem, mini system, de ser qualquer outro tipo de equipamento. Então, se o equipamento é linear, se ele possui fonte linear, é porque ele trabalha na região linear de trabalho. Isso quer dizer que ele utiliza transistores bipolares, podendo ser do tipo NPN ou PNP. Geralmente os componentes, se a gente chegar num equipamento como esse aqui, e a gente for analisar os componentes eletrônicos aqui dentro, o que nós iremos encontrar são resistores, capacitores, diodos e transistores bipolares. Essa é a base do funcionamento de um equipamento como esse. Quando a gente começa a entender essas coisas, aí vai clareando para que a gente possa chegar na solução dos problemas e consertar os equipamentos. Então, é um equipamento à base de transistores lineares. Esses transistores podem ser do tipo NPN ou do tipo PNP. Aqui dentro haverão configurações para esses transistores que a gente vai estudar nessa aula. Então, se o equipamento possui fonte linear, ele é um equipamento linear. Então, ele trabalha com transistores bipolares. Não quer dizer que não tenha transistores MOSFETs.
Isso não significa que eu irei pegar um microsystem, um minisystem, eu irei pegar qualquer que seja equipamento de áudio e porque ele possui uma fonte linear não tenha transistores MOSFETs. Vai haver. Eu posso ter amplificadores lineares, porém com transistores MOSFETs na etapa de potência. Isso pode acontecer, mas a base, o principal, o princípio de funcionamento, a pré-amplificação, a amplificação, as funções, o tratamento de sinais aqui será feito à base de transistores lineares por conta da fonte. Já, como eu falei, quando eu pegar um equipamento digital, por exemplo, vamos imaginar que eu pegue um amplificador e quando eu abrir o equipamento a fonte não é linear, como essa que eu estou tocando, trata-se de uma fonte chaveada. Significa dizer que a base de funcionamento daquele equipamento é transistores MOSFETs, né? Então, já sabendo disso, já entendido essa primeira parte, vamos começar agora a entender as outras questões. Um outro detalhe antes que a gente comece aqui a mostrar as imagens é o seguinte: nós não podemos nos ater a esse ou aquele equipamento. Eu posso ter na minha bancada esse microsystem aqui, ou posso ter um equipamento de última geração, não importa. Vamos imaginar que chegue na minha bancada um amplificador e que chegue na minha bancada um receiver. Todos dois com defeito. As fontes são lineares? São. Então minha preocupação primeira é com transistores bipolares. A fonte é chaveada? É. Então minha preocupação primeira é com transistores MOSFETs. Tudo isso a gente vai discutir a partir dessa aula. Então, visto isso aí, visto essa explicação, vamos começar a entender as coisas. Eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo aqui, para que a gente possa ver, nós temos aqui o seguinte, ó, reparação em placa-mãe, reparação das placas-mãe nos equipamentos de som lineares e chaveados. Equipamento de som é qualquer tipo de equipamento. Então eu posso ter uma mesa de som, isso aqui é uma mesa de som portátil. Eu posso ter uma mesa de som como essa aqui, que ela pode ser linear ou pode ser chaveada. Não existe essa história de dizer assim, só existem equipamentos de som, é uma questão de escolha. Você pode optar por um equipamento linear ou por um equipamento chaveado. Essa placa, por exemplo, aqui é uma placa fonte de um equipamento chaveado. Então, essa placa poderia estar equipando esse amplificador, essa placa poderia estar equipando essa mesa de som. Nós já estudamos fontes de alimentação, é uma fonte chaveada. Mas eu também posso ter esses mesmos equipamentos com fontes lineares. A regra é, se esses equipamentos possuem fonte chaveada, a base de funcionamento é transistores MOSFETs. Se esse equipamento possui fonte linear, a base de funcionamento, a base, ou seja, o controle, o comando, o funcionamento, é transistores bipolares. Outra informação importantíssima que a gente tem que ter a partir dessa aula é o seguinte: quando se trata de fonte chaveada, se o equipamento de som for uma mesa de som, um microsystem, um minisystem ou qualquer outro, um crossover, um receiver, qualquer outro equipamento de som, os transistores MOSFETs na placa-mãe estarão trabalhando por pulso, à base de osciladores PWM. Mas quando se tratar de amplificadores chaveados, com fontes chaveadas, a base é transistores MOSFETs, mas não trabalharão com osciladores PWM. Esses transistores MOSFETs serão excitados nos seus gates, nos seus gatilhos, por transistores bipolares. Então, se o equipamento de som, de qualquer que seja a natureza, tiver fonte chaveada, os transistores MOSFETs trabalham excitados por osciladores PWM. Se o equipamento de som for amplificadores, somente amplificadores, os transistores MOSFETs não possuirão PWM, eles trabalharão com seus gates excitados por transistores bipolares. Na maioria dos casos, isso não quer dizer que tenha que ser absolutamente assim, mas na maioria dos equipamentos é assim. Agora, por que os amplificadores
com fontes chaveadas, que são a base de transistores MOSFETs, que terão na etapa de potência transistores MOSFETs, não utilizam PWM, ou seja, não utilizam o pulso, o sinal onda quadrada, para excitar os transistores MOSFETs, justamente por causa das potências. Altas potências, altas correntes, calor excessivo, quintura excessiva dentro do equipamento, o que não é condizente com os osciladores PWM, que trabalham sempre com baixas tensões e baixas correntes. Por isso mesmo, nos amplificadores, somente amplificadores, que possuírem fontes chaveadas, os transistores MOSFETs terão seus gates acionados por transistores bipolares e não, como eu já falei, por osciladores PWM. Então, visto isso, vamos ver esse outro exemplo aqui. Aqui eu já tenho um outro equipamento de som, no caso um equalizador de som, que pode ser linear. Isso aqui pode ter fonte linear, no caso transformadores toroidais, como esse aqui, e também pode ser fontes chaveadas. E aqui eu tenho um exemplo de um amplificador. Isso aqui é um amplificador linear. Então, o que é que acontece aqui? Os componentes eletrônicos aqui dentro, tudo aqui dentro é controlado à base de transistores bipolares. Poderá haver transistor MOSFET? Pode. Num equipamento como esse aqui, eu posso ter transistor MOSFET? Posso. Inclusive na etapa de potência. Mas quem comanda o equipamento todo, a função principal é de transistores bipolares. Aqui é uma placa mãe de um minisystem. Isso aqui. Isso é uma placa-mãe de um minisystem, é apenas um exemplo, já sai de amplificador. Nós temos aqui um equalizador, que é um tipo de equipamento, nós temos aqui um amplificador, que é um tipo de equipamento, e nós temos aqui um equalizador. Qual é a lógica? Se essa placa aqui for acionada, excitada eletricamente por uma fonte linear, por exemplo, eu peguei um minisystem, abri o minisystem e comecei a analisar o minisystem. Por onde eu começo? Pela fonte de alimentação. Qual é a fonte de alimentação? É chaveada? É. Então eu começo testando transistores MOSFETs. Não, a fonte de alimentação é linear. Então eu começo testando transistores bipolares. Não apenas os transistores bipolares, mas os resistores que polarizam base, coletor e emissor desses transistores. Eles abrem ou alteram seus valores para mais e pode matar uma determinada função, sem contar que os transistores entram em curto, entram em fuga e abrem. Então, já visto isso aqui, vamos passar para o exemplo seguinte. No exemplo seguinte, nós voltamos aqui para a mesma plaquinha e vamos começar pelos equipamentos lineares. Então, primeiro a gente irá estudar os equipamentos com fontes lineares, como este amplificador que está aqui, misto, equipamento linear. Então, olha só. Técnicas de reparação das placas-mãe nos equipamentos de som com fontes lineares. O assunto agora é placa-mãe. Então, ordem de estudo e análise dos componentes eletrônicos na placa-mãe com fontes lineares. Então, olha só. Essa ordem é a ordem de análise de uma placa como essa. Eu tenho duas opções: procurar o esquema na internet, e a outra opção é eu conhecer o circuito e fazer testes rápidos seguindo uma ordem. Então, se essa placa é acionada eletricamente por uma fonte linear e o equipamento não funciona, por qualquer que seja o motivo, o primeiro componente a ser analisado são os transistores bipolares, que são, no caso, do tipo NPN e PNP. Todo equipamento de som trabalha com esses dois tipos de transistores. Você quer ver um exemplo? Nas placas eletrônicas digitais, por exemplo, a placa de um computador desktop, a placa de um Xbox, de um PlayStation, a placa de uma impressora, a placa de qualquer equipamento eletrônico microprocessado, ele não terá transistor PNP. Você vai ver que em quase 100% dos casos os transistores são NPN. Se eu pegar a placa de mãe de um computador desktop, eu só vou encontrar NPN. De um notebook, eu só vou encontrar NPN. Dificilmente terá um transistor PNP, muito dificilmente.
Mas em equipamentos de áudio, de qualquer que seja a natureza, existirão na mesma proporção. Pode haver até mais PNP do que NPN. Assim como a gente já viu nas aulas anteriores, que aqui na placa-mãe, tanto dos equipamentos normais quanto dos amplificadores, se trabalha com tensão positiva, com tensão negativa e com terra. Então veja só, depois que se passa pelos transistores bipolares numa placa-mãe dessa para se fazer análise, quem são os componentes? Diodos Zenners e CIs reguladores de tensão. Na maioria dos casos, uma placa como essa aqui pode ter 5, 6 CIs reguladores de tensão. Você vai ter o 7812, 7805, 7809, 7803, sempre haverá CIs reguladores de tensão. Mas também teremos aquelas situações onde tem circuitos integrados, como aqui, ou nos painéis displays que tem os microcontroladores, né, decodificadores. Aí trabalha-se com tensão de 1,5, 2 volts, 2,3, 3,7, 2,9. Aí nesse caso, para excitar esses circuitos integrados, nós teremos pequenas fontes com diodos Zener. Então, depois que eu testo os transistores bipolares NPN e PNP, o próximo componente a ser testado na placa-mãe de um equipamento de som de qualquer natureza são diodos Zenners e CIs reguladores de tensão. Por que, em primeiro lugar, eu tenho que testar transistores NPN e PNP? Porque a função de um transistor aqui dentro é justamente a função do som, amplificar sinais. A segunda qual é? Regular a corrente. Cada vez que eu aumento o volume ou diminuo, eu lido com a corrente elétrica dentro da placa, são os transistores que faz. E a terceira, trabalhar como chave eletrônica. Ligando ou desligando alguma coisa, há sempre modificação. Quando eu saio, por exemplo, da estação FM e vou para a AM, eu fechei um circuito e abri outro. Quando eu saio das duas estações de rádio e vou para o DEC, eu fechei e fui para uma outra opção. E assim sucessivamente. Então, amplificar sinais, regular a corrente elétrica e trabalhar como chave eletrônica é vital aqui nessa placa, e quem faz são os transistores NPN e PNP. Por isso existem tantos nas placas mãe dos equipamentos de som. Já os diodos Zenners e os 6 reguladores de tensão são vitais para a alimentação do circuito inteiro. No caso dos 6 reguladores de tensão, o que é que eles fazem? Estabilizam as tensões e regulam a corrente elétrica para aquele equipamento. Porém, o circuito regulador de tensão, ele vai fazer isso aonde? O CI, por exemplo, o CI 7805, 7812, 7809, tudo isso tem no som. 7817. Esses CIs, eles têm a capacidade de estabilizar a tensão naquele valor preciso e controlar a corrente elétrica com valores elevados. Existem CIs reguladores de tensão que podem controlar a corrente de até 60 amperes. Mas vai haver situação, como eu falei, em que circuitos integrados que trabalham com corrente de miliampere, microampere, nanoampere, que trabalham com tensão de 1.2, 2.3, 3.5, 0.9, 0.7 volts, aí nesse caso só quem faz essa tensão e estabiliza esse tipo de corrente é o diodo Zener. Qual é a função de um diodo Zener? A mesma função do CI regulador de tensão. Estabiliza a tensão e regula a corrente, porém aqui trabalha com baixíssimas correntes e com valores quebrados de tensão, o que não acontece com o CI regulador de tensão. Depois que a gente passa por esses componentes, quais são os próximos componentes a serem testados na placa-mãe de um equipamento de som de qualquer natureza? Os diodos retificadores. Diodos retificadores não só existem nas fontes de alimentação, não. Há vários pontos em uma placa como essa que existem diodos retificadores. Eles podem estar em paralelo com resistores, formando o circuito de filtro. Eles podem estar em paralelo com bobinas para neutralizar a ação de campo eletromagnético. Eles podem estar em paralelo com relés, para que a bobina magnetizada do relé não venha a queimar transistores ou circuitos integrados. Em vários lugares aqui onde há a possibilidade da propagação de um campo eletromagnético,
fabricante bota em paralelo com o circuito um diodo retificador. É muito comum num equipamento de som, por exemplo, dentro do circuito, você pegar um diodo retificador, colocar um multímetro na escala do diodo e testar o diodo. E ele dá o mesmo valor, ou seja, você bota a ponteira no anodo, ponteira vermelha e a ponteira preta no catodo, com o multímetro na escala de diodo. Aí, ao invés dele dar uma resistência, ele dá lá 150, 200 ohms, 500 ohms. Aí você inverte, quando inverte está dando o mesmo valor. Nós aprendemos em placa-mãe que diodos, quando a gente mede, ele tem que conduzir de anodo para catodo e dar infinito de catodo para anodo, mas em som isso não ocorre. Por que não? Porque esses diodos sempre estão em paralelo com resistores ou com bobinas. Então, por isso mesmo, quando a gente mede o diodo dentro do circuito da placa-mãe de um equipamento de som, é muito comum encontrar valores iguais, tanto de um lado como do outro. O que não pode, por exemplo, num diodo como esse, é você encontrar resistência zero, nem de anodo para catodo, nem de catodo para anodo, porque o diodo está em curto. Ou simplesmente não conduzir de anodo para catodo, nem de catodo para anodo, porque ele estará aberto. Mas a relação fuga em um diodo dentro de uma placa-mãe de som, de qualquer equipamento, você vai precisar levantar um terminalzinho do diodo para poder medir. Não é possível, na maioria dos casos, não é possível medir dentro do circuito, justamente porque esse diodo vai estar em paralelo, ou com a bobina de um relé, ou com a bobina de um circuito qualquer, ou com um resistor. Aí vai dar o mesmo valor, tanto no sentido direto, quanto no sentido inverso dentro da placa. Depois que a gente passa dos diodos retificadores, quem é o próximo componente a ser analisado numa placa de som de qualquer equipamento? Os resistores lineares e os potenciômetros. Olha, resistores lineares. Quais são os defeitos que apresentam? Abrem ou alteram seus valores para mais. Porém, todo comando e todo funcionamento de uma placa como essa está sob responsabilidade de transistores, NPN e PNP. E esses transistores estão sempre polarizados por resistores, seja no coletor, na base ou no emissor. Os resistores estão marcando presença aqui. E basta um resistor desse se alterar, que vai alterar o funcionamento do transistor, que consequentemente vai derrubar um circuito lá na frente, vai deixar de funcionar uma determinada função no equipamento de som. Então, eis a importância de se testar resistores lineares e potenciômetros. Os potenciômetros. Ora, eu vou puxar aqui para que a gente possa ver aqui. Vamos analisar nesse equipamento de som aqui. Ó. Isso aqui ó, é um potenciômetro duplo. Isso aqui é um potenciômetro, chama-se potenciômetro logarítmico. Isso aqui é um potenciômetro logarítmico. Isso aqui é um potenciômetro logarítmico. O que é o potenciômetro logarítmico? Aquele potenciômetro que regula aos saltos. Ou seja, cada pulso que você dá, ele muda linearmente a sua resistência. É o que está acontecendo aqui e é o que acontece nesse aqui. Porém, esse aqui não, é um potenciômetro linear. No entanto, esse aqui, quando a gente dobra aqui, você vai encontrar muito isso no equipamento de som. Olha a quantidade de potenciômetros, na verdade, que existem aqui dentro. É um potenciômetro duplo. Então, aqui tem uma característica muito interessante no som. Os aqui não, aqui são potenciômetros lineares convencionais. Ó. O outro aqui e aqui embaixo o outro está em pretinho aqui, ó. Tá aqui, ó. O outro aqui está desse lado aqui e desse aqui. Já nesse aqui é um duplo. Como é que ele funciona? Quando você gira aqui para qualquer direção, um potenciômetro gira no sentido, por exemplo, sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Então eles trabalham um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Isso aqui em poeira, em gripa, é a parte que o usuário o tempo todo está alterando para um lado ou para o outro. É muito comum aparecer defeito nesses circuitos dos potenciômetros, tanto potenciômetros lineares fixos, como esse aqui, lineares variáveis, como esse aqui, perdão, como potenciômetros logarítmicos, aqui, fixo é resistor. Então, apresentam defeitos. Você precisa tirar isso aqui, precisa levantar o potenciômetro, precisa medir os potenciômetros com o multímetro, levantar da placa e testar todos. Eu posso ter um potenciômetro aqui que é a causa da paralisação total desse equipamento. Haja visto que há situações aqui que se eu fechar o potenciômetro todo não tem o som,
não tenho mais nada. E assim acontece em quase todos os equipamentos de som. Então, e por que os resistores lineares e os potenciômetros são os quartos na casa de responsabilidade? Porque raciocine comigo. Primeiro eu preciso testar quem comanda o som, depois eu preciso testar quem comanda a tensão e a corrente, depois eu preciso testar quem protege contra campo magnético, porque esses dois aqui produzem campo magnético. Para só depois eu vir verificar se os resistores que se opõem à passagem da corrente elétrica e provocam queda na tensão estão corretos. Então passou por isso aqui, e mais uma questão aqui, resistores lineares e potenciômetros. No caso dos potenciômetros eu já expliquei. No caso dos resistores lineares, a gente vai pegar uma placa, vai ter uma infinidade de resistores lineares. Então onde é que eu devo me preocupar mais urgentemente? Nos resistores que polarizam base, coletor e emissor nos transistores, sejam NPN ou PNP. Passado aqui, para onde eu venho agora? Para os capacitores eletrolíticos convencionais. Ora, o que é que acontece num equipamento como este aqui? Por exemplo, uma alta temperatura. Então, a tendência aqui dentro é que a temperatura trabalhe próxima de 80, 90 graus aqui dentro. O máximo de temperatura que um capacitor desse aqui suporta é 105 graus, qualquer um. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, há vários capacitores eletrolíticos e dependendo da placa pode ter 20, 30. A gente vê, por exemplo, num equipamento como este aqui, eu vou voltar aqui, ó, a quantidade de capacitores eletrolíticos, os bancos de capacitores eletrolíticos que tem. E a gente precisa considerar que a maior temperatura que eles suportam é 105 graus e não é constante, é por um curto período de tempo. Então aqui dentro, os capacitores são à base de óleo, eletrólito. Essa alta temperatura pode fazer com que esses capacitores sequem ao longo do tempo. Então eu posso ter um conjunto de capacitores como esse aqui, por exemplo, que mesmo não estando estufado, não estando estourado e não dando a ideia de que estejam danificados, eles estão secos lá dentro. Não tem mais o óleo, o eletrólito. Por isso mesmo o equipamento de som, num determinado momento, deixa completamente de funcionar. Eu posso ter um equipamento de som como esse que ele está acendendo o painel display aqui. A gente já aprendeu que o circuito do painel display é separado do circuito de potência, lá nas fontes. Tanto na fonte linear quanto na fonte chaveada. Assim como eu posso ter um mini system, um micro system, que ele acende tudo, mas não sai som nenhum. Por quê? Porque aí eu vou testar os transistores, eu vou sair fazendo o teste e não encontro componente nenhum com defeito. Eu suspeito de capacitores eletrolíticos secos. Porque pela potência, como eu expliquei aqui dentro, existe a possibilidade deles perderem o eletrólito, apresentam agora efeito Ripple e tensão Ripple. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho STK, né? Então, aqui é um amplificador. Mas esse STK, ele precisa de tensão pura, de tensão límpida, e se um capacitorzinho desse aqui apresentar qualquer tipo de variação e tiver um Ripple, isso aqui pode deixar totalmente de funcionar. Ou passará a funcionar com zumbido no som, ruídos, chiados, uma série de anomalias. E, na verdade, o problema está aqui, né? Então, precisa essas informações para a gente começar a chegar com segurança dentro dos equipamentos e não ficar passeando sem saber para onde vai. Então, testei os capacitores eletrolíticos. Para onde eu vou agora? Capacitores cerâmicos e poliéster. Por que estão na 6ª posição? Porque são mais difíceis de apresentar problema. Geralmente, os capacitores cerâmicos e poliésteres só apresentam dentro de equipamentos de som um único defeito. Eles entram em curto. Por serem de cerâmica e por serem de poliéster, eles não perdem suas propriedades capacitivas, mesmo aquecendo dentro dos circuitos. Por serem cerâmicos e poliésteres, eles estão trabalhando como filtro contra a eletrostática, contra o campo eletromagnético, filtro de sinais, correção e retificação de onda de sinal. Muitas das vezes esses capacitores dentro do circuito formam projetos como chamados circuitos RC, LC. Então, esses circuitos são circuitos de filtro, chamado passa baixa, passa alta. Esses circuitos, filtro de quê? Filtro de sinais. Então, é mais comum nos capacitores cerâmicos e poliéster entrarem em curto,
Por isso é mais difícil de acontecer e a gente desce para só depois fazer esses testes nesses capacitores. Passado daqui, a gente vem para onde? Para os circuitos de clock e cristais de quartzo. Existe circuito de clock e cristais de quartzo nos equipamentos de som com fontes lineares? Em amplificadores não é muito comum, mas em microsystem, minisystem e nos demais equipamentos existe. Onde houver painel display, tem um circuito de clock. Por exemplo, aqui eu tenho um painel luminoso, não é um painel display. Isso aqui é um painel luminoso. Qual é a diferença de um painel display para um painel luminoso? É que o painel luminoso vai acender como informação, aqui vai aparecer apenas uma informação de faixa de rádio, né? Vai aparecer uma informação de amplitude, de altura do volume, né? Coisa dessa natureza. Mas se tiver displays com iluminação, com animação e com mais informações, aí certamente eu terei clock. Só funciona com clock. Nesse caso eu terei cristais de clock, né? E cristais de quartzo, os circuitos de clock. Precisa analisar. Oitavo, indutores, bobinas e CIs, amplificadores operacionais. Nos amplificadores, por exemplo, num amplificador como esse, tem amplificador operacional? Não. Mas se o equipamento for microsystem, como eu já falei, minisystem, diversos outros equipamentos, eu irei encontrar amplificadores operacionais. Eles apresentam defeito. São mais comuns em mesas de som, em mesas de som, transistores e amplificadores operacionais. É o que mais dá defeito. Passou disso aqui, aí para onde a gente vem agora? Para os CIs STK, para os TDA ou para os decodificadores e processadores de sinais digitais, Digital Signal Processors. Mais uma vez, amplificadores possuem isso aqui, por exemplo, um aparelho como esse aqui tem STK? Tem, pode ter STK sim. Ele pode ser a base de transistor ou ter STK. Ele pode ter um TDA? Pode. Geralmente, como eu mostrei, são esses aqui, que em amplificadores tem. Os STK, os TDAs, necessariamente não tem que ter. Pode ser a base de transistor, mas se tiver, a gente tem que saber como operar esses camaradas. Além do mais, você precisa dos decodificadores e dos processadores dos sinais digitais, muito mais comuns em microsystems e minisystems. Amplificadores raramente possuem isso aqui, só os mais novos e com raras, e assim mesmo se tiver agregados outras funções. Mas nos demais equipamentos de som nós teremos as memórias flash, teremos a ROM e teremos a EPROM. Muitos dos equipamentos de som são gerenciados por memórias, por softwares de gerenciamento, principalmente esses equipamentos novos, atuais. Esses microsystems novos que tem agora nas lojas, minisystems, esses equipamentos, todos eles, dos mais baratos aos mais sofisticados agora, é tudo memória flash, memória ROM e EPROM. Você vai abrir o equipamento, tem uma fonte de alimentação, uma placa muito pequena, é quase uma placa parece uma placa de notebook. Nos mais potentes, parece uma placa de computador desktop. É bem mais simples do que isso aqui, com componentes mais suaves, mais rasos. Mas você vai ter a memória flash, a ROM e a EPROM. A flash, para você poder gravar, armazenar informações no equipamento, salvar informações do próprio equipamento. A ROM, porque o equipamento, se tiver processador, tem que ter a memória ROM, a ROM BIOS. É onde é guardado, né, as informações do equipamento, controle de volume, controle de som e assim por aí vai. E a memória EPROM, naturalmente, guarda as configurações que você faz no equipamento. Então, a programação do equipamento que você faz, né? Você tira da ROM e grava na memória EPROM. Tudo isso precisa ser visto nesses equipamentos. Então, voltando aqui aos transistores bipolares, a gente já tem noção do funcionamento de transistor bipolar, mas não custa nada lembrar isso aqui. Primeiro, vamos adotar o seguinte, olha, eu fiz aqui para deixar bem claro para você o seguinte, ó. Transistores bipolares NPN e PNP nos equipamentos de som. Vamos adotar o seguinte. Seja PNP com a seta apontando para dentro, ou seja, NPN com a seta apontando para fora, em equipamentos de som, o transistor pode conduzir de emissor para coletor ou de coletor para emissor.
Então, não quer dizer que o transistor só conduz de emissor para coletor se for PNP e que se for NPN ele conduz de coletor para emissor, não. Qualquer transistor bipolar em um equipamento de áudio pode estar conduzindo de emissor para coletor ou de coletor para emissor, independente dele ser NPN e ou PNP. O que a gente precisa também lembrar é que esses transistores só trabalham de emissor para coletor ou de coletor para emissor mediante uma corrente de base. E essa corrente de base depende de um resistor de polarização de base. Uma outra coisa em equipamento de som de qualquer natureza são as tensões chamadas barreiras de potencial nos equipamentos de som. Transistores bipolares NPN ou PNP consomem de base para emissor entre 0,5 e 0,8 volt. Nos manuais está sempre lá dizendo 0,5, outros dizem que é 0,6, outros dizem que é 0,7. Aqui, a junção base-emissor em equipamento de som oscila de 0,5 a 0,8. Isso depende muito de equipamento para equipamento, de projeto para projeto, que é uma regrazinha que a gente usa quando vai testar o equipamento de som energizado. A gente já sabe que o sentido, por exemplo, num transistor NPN, o sentido é base-emissor. Bota o multímetro em escala de tensão, geralmente 20 no multímetro digital, aplica a ponteira vermelha na base do transistor e a ponteira preta no emissor, e no multímetro tem que dar entre 0,5 e 0,8 volts. Se isso ocorrer, a junção do transistor está trabalhando. Se der zero, não está trabalhando. E se der valor maior do que isso, está em fuga. A mesma coisa se dá com o transistor PNP. Aí no transistor PNP, esse teste é o contrário. Coloca-se a ponteira vermelha no emissor do transistor, no emissor, e a ponteira preta na base. Aqui no NPN é vermelha na base e preta no emissor. Aqui no PNP é vermelha no emissor e preta na base, com o circuito ligado. A tensão tem que dar entre 0,5 e 0,8 volts, a junção base-emissor. Se eu encontro isso aqui na junção base-emissor, eu sei que o circuito está entregando aquele transistor, a tensão e a corrente e o sinal que precisa ter, consequentemente não está ali o problema. Então, visto isso aqui, vamos passar para mais uma situação. Quando a gente fala de transistores bipolares nos equipamentos de som, de qualquer natureza, pronto. Eu vou abrir, por exemplo, um amplificador, ou irei abrir um microsystem, um mini system. Eu vou abrir um equipamento de som de qualquer que seja a natureza. Já sei que o equipamento de som, ele possui fonte linear. Se ele possui fonte linear, a base de funcionamento dele é transistores bipolares. Pode haver transistor MOSFET, mas a base é transistor bipolar. Pois bem, aí eu começo a testar pelos transistores bipolares. Mas eu preciso conhecer os transistores bipolares dentro do equipamento de som. Então, dentro do equipamento de som, o transistor vai se comportar nessas três regiões. Ora, nós já sabemos, quem já tem um conhecimento de eletrônica sabe que um transistor ele pode trabalhar nessas três regiões. O transistor ele pode trabalhar na região de corte, ele pode trabalhar na região linear de trabalho e ele pode trabalhar na região de saturação. Só que em qualquer equipamento de qualquer natureza, ou ele estará trabalhando na região de corte, ou ele estará configurado para trabalhar na região linear de trabalho, ou ele estará configurado para trabalhar na região de saturação. No equipamento de som, o mesmo transistor pode fazer essas três operações, dependendo da situação em que o equipamento esteja trabalhando. Então a gente já sabe que um transistor, um único transistor, ele pode, dependendo do momento, dependendo do que o equipamento esteja produzindo, está trabalhando na região de corte, ou está trabalhando na região linear de trabalho, ou está trabalhando na região de saturação. Então, quando é que um transistor está trabalhando na região de corte? Ele está trabalhando na região de corte quando o transistor deixa de receber uma corrente na base e as junções coletor e emissor se comportam como uma chave aberta.
Ou seja, eu vou chegar num determinado equipamento de som que me apresentou um problema, seja qual for a natureza do problema, vou energizar o equipamento na rede elétrica, venho com um multímetro digital em escala de tensão. Geralmente configuro o multímetro com o maior valor de tensão da fonte, por exemplo, se a fonte for 12 volts, eu configuro o multímetro em 20. Se a fonte for 24 volts, eu configuro o multímetro em 200 e assim sucessivamente. E vou testar os transistores da junção emissor-coletor. Então, precisa polaridade? Não. Eu preciso saber na fonte se o transistor está conduzindo de coletor para emissor, de emissor para coletor. Tem uma posição para que eu possa colocar a ponteira do multímetro? Por exemplo, uma placa-mãe de um equipamento de som, eu vi um transistor bipolar, eu sei onde é base, coletor e emissor, mas onde eu coloco a ponteira vermelha do multímetro na escala de tensão para medir. O multímetro é digital. Vai haver ou não uma tensão entre base e emissor. A junção base-emissor, a junção coletor-emissor, também haverá uma tensão entre base e emissor. A junção coletor e emissor de um transistor é uma resistência, é um resistor. Transistor quer dizer transferência resistor. Então existe um resistor na junção entre coletor e emissor. Só para a gente fixar bem isso, porque no início eu confundi um pouquinho base com coletor, vamos lá, é assim. Um transistor bipolar, ele de base para emissor é um diodo. De base para emissor. Ele consome a barreira de potencial entre 0,6 e 0,5 a 0,8 volts, geralmente. A gente bota 0,6 e 0,8 volts no normal. Mas na junção coletor e emissor, ele é um resistor. Então chama-se transferência resistor. Logo, eu posso colocar a ponteira vermelha de coletor e a preta no emissor, ou a ponteira vermelha no emissor e a preta no coletor com um transistor energizado, que se tiver tensão vai me dizer no multímetro. Por exemplo, se eu pegar um circuito de som de qualquer natureza, aí vou testar um transistor com um circuito ligado, botei o multímetro na escala DCV20, apliquei a ponteira vermelha no terminal de coletor, por exemplo, e a ponteira preta no emissor, não tem tensão. Se não tem tensão, não adianta inverter as ponteiras, não tem tensão. Ou seja, a tensão se concentrou no coletor, mas não passa para o emissor. Qual é a conclusão? O transistor está na região de corte. O que nós precisamos saber agora é se aquilo ali é normal para aquela situação ou se o transistor está aberto. Já na região linear de trabalho, o que é a região linear de trabalho? É quando o transistor forma uma resistência entre coletor e emissor, passando a reter uma tensão e controlando a corrente. Por exemplo, vamos imaginar que um circuito de som, eu abri o circuito de som, desconfiei de um transistor, liguei o circuito de som na rede elétrica, peguei o multímetro, coloquei em escala de tensão, apliquei a ponteira vermelha do multímetro no emissor ou no coletor do transistor. Vamos supor que eu botei a ponteira vermelha no coletor, só por regra, e a ponteira preta no emissor. Aí no multímetro me disse 2 volts. Ora, se está retendo tensão entre coletor e emissor, se eu encontrei 2 volts de tensão entre coletor e emissor, é porque o transistor está na região linear de trabalho. Qual é a condição? Ele está recebendo uma corrente na base, uma média corrente de base, e por isso na junção entre coletor e emissor tem um resistor. Qual é a função do resistor? Se opor à passagem da corrente e provocar uma queda na tensão. Então vai haver uma tensão retida entre a junção coletor-emissor desse transistor. Já é um sinal de que está funcionando e chega corrente na base. E o que é região de saturação? É quando o transistor se comporta como um fio entre coletor e emissor, permitindo a circulação máxima de corrente entre coletor e emissor e praticamente não retendo tensão. Ou seja, é aquela situação em que eu irei energizar a placa-mãe do equipamento de som. Com a placa energizada, o multímetro na escala de tensão, eu irei aplicar as ponteiras do multímetro preta ou vermelha, uma no coletor e a outra no emissor, mas no multímetro me deu 0.
Veja, eu não estou em escala de resistência, eu estou em escala de tensão. Então, se em escala em escala de resistência, eu só posso testar o transistor se o circuito estiver sem alimentação. Não se testa resistência com o circuito energizado. Eu estou testando o circuito energizado e em escala de tensão. Então, claro que eu estou falando desse jeito porque você já tem todas essas bases. Então, o que é que vai ocorrer? Se eu estou com um multímetro em escala de tensão, por exemplo, DCV20, o circuito está energizado na rede elétrica, apliquei a ponteira vermelha do multímetro, por exemplo, no coletor do transistor, e a preta no emissor, ou posso fazer o contrário, ponteira vermelha no emissor e ponteira preta no coletor. E no multímetro me disse zero, cravou zero. Se cravou zero, o transistor está na região de saturação. O que é que está acontecendo? Está chegando uma corrente elevada na base do transistor, o transistor se comportando como um fio entre coletor e emissor, estará circulando uma elevada corrente por ali, mas praticamente não retém tensão. É o que está sendo explicado aqui. Então vamos lá. Em todos os casos, o transistor dependerá de uma corrente na base e essa corrente é controlada por um resistor. Nos equipamentos de som, os transistores bipolares trabalham sempre nas regiões linear de trabalho e saturação. Por essa razão, os transistores bipolares existentes em qualquer equipamento de som, ao serem testados, devemos também testar os resistores de base, pois o correto funcionamento dos transistores depende desses resistores. Vamos imaginar, voltando aqui para esses 3 exemplos que eu dei aqui em cima. Então, energizei o equipamento de som de qualquer que seja a natureza, testei os transistores, todos os transistores com a placa energizada, multímetro em escala de tensão, entre coletor e emissor, seja um NPN ou PNP. Encontrei um transistor que não está dando nada, está infinito entre coletor e emissor. Não dá nada. Se não dá nada entre coletor e emissor, qual é a conclusão? Ele está na região de corte. Então, separo aquele transistor, vou para onde agora? Testar o resistor de base do transistor. Esse resistor de base agora é testado com circuito fora da rede. Então, testei o transistor. Resistência agora, fui medir o resistor de base. Vamos imaginar que o resistor de base desse transistor tenha 10K. Marrom, preto e laranja. Quando eu testei o resistor, ele me deu 10K, ou próximo de 10K. Qual é a conclusão? A condição ali é normal, porque o resistor de base não está aberto. Isso são exemplos rápidos de análise. Vamos supor que, ao testar o transistor com a placa energizada, multímetro em escala de tensão, apliquei as ponteiras do multímetro, uma no coletor e outra no emissor, e no multímetro me deu 5 volts. Isso está correto? Primeiro, já sabemos que se me deu 5 volts, a junção coletor e emissor está retendo uma tensão. Se está retendo uma tensão, o transistor está na região linear de trabalho. Mas como saber se aquele valor está correto ou não? Eu irei testar o resistor de base daquele transistor para verificar se a resistência do resistor não se alterou para mais. Se a resistência do transistor alterou para mais, vai diminuir a corrente. Diminuindo a corrente, ele vai reter mais tensão entre coletor e emissor. O transistor funciona assim: quando diminui a corrente na base, ele retém mais tensão entre coletor e emissor. Quando aumenta a corrente na base, ele diminui a retenção, passando a reter quase nenhuma tensão. Então, em qualquer uma das 3 situações aqui, se eu tiver dúvida, irei testar o resistor de base do transistor para justificar isso que nós acabamos de ler aqui. Então, visto isso, vamos a um exemplo aqui agora. Eu tenho aqui um exemplo extraído de um manual, poderia ser de qualquer equipamento, mas isso aqui é extraído do manual de uma placa. E nós temos aqui o exemplo
do funcionamento dos transistores bipolares nos equipamentos de som. Exemplo. Então, vamos considerar aqui o seguinte. Apenas a linha verde como sendo terra e a linha vermelha como sendo tensão. O que é que nós temos aqui? Ó? O transistor vai estar sempre assim. Sempre na base do transistor, para qualquer direção tem um resistor. Por exemplo, se o transistor tiver com a base aterrada, ele terá um resistor entre, geralmente, não quer dizer que tenha que ser assim em todos os casos, mas geralmente é assim. Então, ele pode ter o coletor aterrado, como a gente está vendo aqui. Isso aqui trata-se de um transistor PNP. Eu vou aumentar um pouquinho a imagem aqui para que a gente possa ver. Então, olha lá. Ele tem até os valores de tensão aqui, que é do próprio manual, que eu não tirei para a gente entender isso aqui. Então, o transistor é PNP, ele tem o coletor aterrado. Isso é relativo também, mas aqui ele tem o coletor aterrado. O emissor desse transistor, naturalmente, quando o transistor é PNP, ele aponta para o terra, podendo também apontar para a linha de tensão. Isso é normal. Mas o fato é que, se vier para o terra, quem é que eu tenho no caminho? Um resistor. Se eu for para a linha de tensão, quem é que eu tenho no caminho? Resistores. Então, tanto em relação ao terra, que é a corrente, como em relação à linha de tensão, esse transistor ele tem sua base controlada por resistor. Se um desses resistores aqui alteram, abrem ou altera seu valor para mais, aqui nesse caso esse resistor seria 22K, nesse caso aqui um resistor de 10K e mais outro de 2.2K em série. O fato é que qualquer um dos dois que alterar seu valor para mais ou abrir, irá afetar a corrente elétrica na base. Consequentemente, afetará o funcionamento entre coletor e emissor. Nesse caso aqui, basta que a gente olhe o esquema da placa que nós já temos aqui uma solução. Qual é a solução? Veja bem. Como eu tenho um transistor que tem o coletor aterrado e o emissor ligado na tensão, só existe uma condição possível para esse transistor. Esse transistor aqui, ele trabalha na região linear de trabalho, permitindo a circulação de corrente por aqui para alimentar o circuito. Ele não pode trabalhar na região de saturação. Na região de saturação, o terra passaria para cá. Por isso mesmo, tem um resistor entre emissor e essa linha. Por quê? Porque se esse transistor entrar em curto, naturalmente, o terra passa para cá, mas vai haver um resistor aqui que protege o restante do circuito. A outra questão é a tensão aqui. Ó. Veja, por exemplo, o transistor PNP. A tensão vem de emissor para base, ao contrário do NPN. Quando o transistor é NPN, ele conduz de coletor para emissor, mediante uma corrente de base. Quando ele é PNP, ele conduz de emissor para base, podendo também conduzir de emissor para coletor mediante uma corrente na base, mas o sentido é emissor-base. Quando a gente olha esse transistor, a gente vê que aqui em cima o fabricante disse que a tensão que tem que chegar aqui é 3.4 volts, mas quando a gente chega na base, olha a tensão, 2.8. Se a gente considerar a barreira de potencial, a junção entre emissor e base aqui, ó, 3.4, né? Menos 0,6, nós teremos quanto? 2.8, 8614, então 0,6 volts é a junção. Então, se eu quisesse saber na prática se isso aqui está funcionando, basta que eu pegue o multímetro na escala de tensão, com a placa energizada, aplique uma ponteira no emissor e outra na base, não importa a direção, e no multímetro vai me apresentar essa diferença. Se aqui, por exemplo, tivesse 12 volts, aqui embaixo iria ter 11.4, 0,6 fica aqui, e assim sucessivamente. Qual é a tensão que o multímetro vai pegar daqui para cá? Os 0,6 volts. Dessa forma, eu não precisaria me preocupar com nenhum transistor desse aqui, NPN ou PNP. Veja esse aqui agora, porque esse aqui é PNP, mas esse é NPN. Aí aqui já é diferente, ó.
A tensão elétrica, a tensão vindo de lá 4,2 volts, essa tensão vem aqui, chega aqui, ó. Essa tensão sai do coletor desse transistor e vem para a base desse, ó, 4,2 volts, é a mesma tensão. Eu preciso seguir esse manual, esse esquema? Não. É um transistor NPN? É. Tá, a placa está energizada? Tá. Eu venho com o multímetro em escala de tensão, aplico, posso botar a ponteira vermelha na base do transistor e a ponteira preta no emissor, justificando aquilo que eu acabei de falar. Qual é a tensão que tem aqui na base? Que tem que ter, nesse caso, 4,2. Poderia ter qualquer tensão. Se tem 4,2, tem que ficar 0,6 entre base e emissor. 4,2 menos 0,6, 3,6 volts. Isso aqui é apenas um exemplo. Então aqui, ó, 4,2 volts. Vamos imaginar que aqui fosse 8,2, um exemplo. Aqui só iria sair 7,6. 0,6 volts fica aqui. Aí, eu quero saber agora, primeiro polarizei com o multímetro, medi de base para emissor no transistor NPN ou de emissor para base no transistor PNP. Encontrei a tensão entre 0,5 e 0,8 volts, não tem que ser só 0,6. Já sei que está chegando a alimentação na base, que tem corrente na base. Agora eu vou saber em que região de trabalho está trabalhando o transistor.